Cães de guarda em frente a uma caixa automática, um cão salvando seu dono de se afogar, outro defendendo seu dono contra um ganso raivoso. Sente-se e relaxe. Se você ainda não tiver um cão de estimação, este vídeo vai fazer você querer um. Aqui estão as filmagens nas quais os cães foram verdadeiros heróis para seus donos. Este homem é o orgulhoso dono de uma matilha de cães-lobo. Além de serem seus animais de estimação, eles também são seus guarda-costas. Quando ele decide tirar dinheiro do banco, mesmo no meio da noite, o mestre não tem nada a temer. Ele simplesmente levará sua pequena matilha de cães com ele. E enquanto ele retira calmamente seu dinheiro do caixa eletrônico, os cães formam um verdadeiro exército atrás dele. 2 deles ficam em frente à porta do banco, 2 outros ficam em frente ao caixa eletrônico e os outros fazem as rondas. O homem pode assim retirar seu dinheiro sem temer que um deles venha e o ataque. É verdade que sair com tantos cães não deve ser muito prático para ele o tempo todo, mas pelo menos ele pode ter certeza de que estará bem protegido. Os cães são os melhores amigos do homem. Eles estão lá quando estamos doentes, tristes, em perigo ou quando estamos de ressaca. Na Colômbia, um cão estava com seu dono em um bairro da classe trabalhadora. O homem, que havia passado a noite bebendo, finalmente perdeu a consciência e deitou-se no meio da estrada para dormir. Seu cão, naturalmente, ficou com ele para protegê-lo, mas na manhã seguinte, várias pessoas, incluindo um policial, se reuniram em torno do bêbado para tentar acordá-lo, pois ele estava bloqueando o caminho dos carros. Vendo que seu dono estava provavelmente em perigo, o cão decidiu defendê-lo. Assim, sempre que alguém tentava se aproximar dele para acordá-lo, o cão começava a latir alto para afugentar. O animal ficaria perto da cabeça do seu mestre para evitar ser tocado, especialmente ao perceber que o policial estava carregando um bastão na mão. O mais surpreendente é que o cão não só agiu como um protetor, mas ao mesmo tempo tentou acordar seu dono gentilmente, acariciando seu rosto com ternura. Foi assim que o homem finalmente acordou atordoado. O cão viveu um momento de grande tensão porque estava convencido de que seu dono estava em perigo. Esta cena comovente foi filmada por um dos transeuntes e se espalhou pela internet em um tempo muito curto. Sem dúvida, este cão é o cão mais leal do mundo. Um homem estava caminhando com seu animal de estimação um dia, quando de repente encontrou um ganso furioso correndo na sua direção. Percebendo que o ganso poderia ser perigoso, o homem decidiu fugir para evitar se machucar. Mas o pássaro acabou agarrando-o violentamente e puxando ele antes de bicá-lo nas pernas. Ao ser atacado, seu cachorro imediatamente se jogou sobre o atacante para mordê-lo no pescoço. Após uma curta batalha que durou alguns segundos, o cão finalmente conseguiu afastar o ganso do seu dono. O homem deve ter ficado com hematomas nas pernas, mas poderia ter sido pior se seu cão não tivesse intervindo. Este contratempo terá lhe ensinado que, a partir de agora, ele deve ter cuidado com os gansos selvagens e que ele nunca deve sair sem seu cão. Em um bairro da classe trabalhadora na China, um homem de bicicleta tinha seu cão atrás de si. A certa altura, ele decidiu parar para entrar em um banco. Ele então deixou sua bicicleta perto de um poste de energia e entrou no ramo, deixando sua bicicleta aberta para os ladrões, pois não tinha nenhuma corrente para amarrá-la. E como seu cão também não conseguiu entrar no galho, ele o deixou ao lado da bicicleta. O cão percebeu que tinha que ficar de guarda até que seu dono voltasse. Ele se levantou em 2 pernas, colocou suas outras 2 patas dianteiras na bicicleta como se dissesse aos outros, não toque, e ficou de guarda. Ele permaneceu assim por muitos minutos até ver chegar seu mestre. Ele não podia esperar muito porque tinha medo de que alguém roubasse sua bicicleta. Mas quando ele viu que seu cão estava de guarda, ficou rapidamente aliviado. De agora em diante, ele não precisa se preocupar com sua bicicleta. Ele não precisa nem mesmo comprar uma corrente. Um homem de 63 anos tem um cão pastor alemão chamado Heidi. Heidi sempre segue seu proprietário para onde quer que ele vá. Um dia, enquanto ambos estavam em um barco, perto de Queensland, Austrália, o cão e seu dono bateram em uma pedra enorme, causando o afundamento do seu barco. Depois de nadar por vários minutos, o homem e o cão conseguiram agarrar um pedaço do barco naufragado. Depois de um tempo, vendo que sua proprietária estava gravemente ferida e que tinham poucas chances de encontrar alguém que pudesse salvá-la, Heidi decidiu tomar o assunto em suas mãos e buscar ajuda. O corajoso cão deixou seu dono agarrado à tábua de madeira e depois nadou por muitas horas às cegas, procurando desesperadamente por alguém que pudesse ajudá-la. Após 11 horas de nado intenso, o cão exausto foi avistado por um pescador que passava. Ao ver o
cão, o pescador alertou imediatamente as autoridades, que por sua vez começaram a procurar o seu dono. Heidi, que havia sido resgatada da água e agora estava salvo, esteve presente durante as operações de resgate. A polícia de Queensland enviou um helicóptero Rescue 500, 4 barcos, um jet ski Marine Safety, a Guarda Costeira Marítima Voluntária e o Volunteer Marine Rescue, uma missão de resgate digna dos grandes filmes americanos. Após uma busca sem fim que durou várias horas, a proprietária da Heidi foi finalmente encontrada sã e salva. Um verdadeiro milagre. Por outro lado, Heidi estava sem fôlego, pois tinha nadado no meio da noite por mais de 10 horas, no meio do oceano escuro. Ela foi levada ao veterinário para ser examinada, alimentada e ressuscitada. Após este incrível evento, Heidi e sua proprietária foram reunidas. Ela havia arriscado sua vida e feito tudo o que podia para salvar aquele que mais significava para ela. A melhor maneira de mostrar ao seu dono que ela não só poderia ser um animal de estimação amoroso e leal, mas também seu herói. Este vídeo mostra uma mãe acompanhada por seu filho jovem e seus 2 cães. Um dia, quando estavam todos juntos em uma sala, a mãe quis testar a lealdade de seus animais, encenando uma pequena cena com a cumplicidade de seu filho. Enquanto se filmava com uma câmera, a mãe fingia punir seu filho por um erro que ele supostamente havia cometido. Ela então começou a gritar para ele com uma sandália na mão, ameaçando-o de bater nele. Quanto ao menino, ele desempenhou seu papel muito bem porque fez os cães acreditarem que ele realmente tinha medo das ameaças de sua mãe. A reação dos cães foi excepcional. Toda vez que a mãe levantava sua voz e se aproximava demais de seu filho que chorava, os cães começavam a latir muito alto para defender. Eles tentariam empurrar a mão da mãe para longe, ficando entre ela e seu filho. Os cães, não tendo a capacidade de discernir entre o real e o falso, realmente pensavam que ela ia bater nele. Agora, por causa desta encenação, a mãe escureceu um pouco sua imagem na frente de seus cães, mas ela rapidamente lhes garantiu que se tratava apenas de um jogo. A vantagem é que a partir de agora ela pode ser tranquilizada para seu filho, pois ninguém ousaria machucá-lo vendo-o tão bem cercado. Jordan Paymer e Zachary Phillips são um casal que vive no estado americano de Ohio. Nos últimos meses, eles têm sido os pais mais felizes de um menino adorável chamado Zach. Um dia, o casal tinha acabado de voltar das compras no supermercado local. Cansada, a mãe decidiu confiar seu filhinho ao marido Zachary enquanto ela ia tomar um banho. Zachary, vendo que seu bebê havia adormecido, decidiu fazer o mesmo, pois tinha uma longa noite de trabalho pela frente. Então ele queria descansar e recuperar suas forças antes de ir trabalhar. Ele acabou adormecendo ao lado do banco do carro onde o pequeno Zach dormia. Mas, entretanto, alguém invadiu a casa e pegou o banco do carro onde o pequeno Zach ainda estava amarrado. Um pesadelo para os pais que estavam ausentes na época. Mas foi sim a incrível Lola, o cão de estimação do casal. Este último, sentindo a presença de um estranho na casa, começou a latir alto e sem parar para alertar os pais. O pai ficou assustado e a mãe correu para baixo para ver o que estava acontecendo. Eles perceberam que seu filho estava desaparecido. Começaram a procurar por toda parte com a ajuda de Lola, virando a casa de cabeça para baixo, mas não conseguiram encontrar o bebê. Apenas uns 20 minutos depois, eles encontraram um bebê chorando, do lado de fora, no gramado do jardim, ainda amarrado à sua cadeira. O bebê havia sido abandonado do lado de fora depois que o ladrão foi ameaçado pelo latido de Lola. O ladrão percebeu que Lola havia alertado seus proprietários e que corria o risco de ser pega, por isso abandonou sua tentativa de sequestro. Ainda não há pistas sobre quem cometeu este crime, mas Jordan disse à mídia americana que alguns meses antes ela havia sido visitada por uma mulher que se identificou como uma educadora de infância. A mulher disse que foi enviada depois que foram feitas reclamações sobre o tratamento do casal de seu bebê. Uma estranha visita que outro vizinho afirma ter recebido pelas mesmas razões. Muito provavelmente, este suposto assistente era escoteiro antes de agir. Hoje, este desconhecido está na mira da polícia que está trabalhando ativamente nesta misteriosa pista. Jordan e Zachary tiveram um pesadelo quando perceberam que seu filho estava desaparecido, mas felizmente, Lola agiu como um verdadeiro herói ao assustar o estranho que havia invadido a casa. Sem isso, seu bebê provavelmente teria sido sequestrado e eles nunca teriam conseguido encontrá-lo. Os jovens pais estão agora muito felizes por ter Lola ao seu lado. Eles a consideram muito mais que um cão de estimação, mas como irmã mais velha de Zach. Um dia, ao anoitecer, 2 indivíduos encapuzados e armados vagueavam perto de uma agência bancária. Eles estavam esperando que o galho fosse esvaziado para que pudessem
em realizar seu roubo em silêncio, com o menor número possível de pessoas ao seu lado. Como os caixas estavam prestes a fechar para o dia, os dois assaltantes de repente entraram em cena e interromperam suas atividades. Eles apontaram suas armas para os funcionários do banco e, enquanto lhes davam ordens, um cão de guarda apareceu atrás de um dos dois assaltantes e começou a atacá-lo. Ele começou puxando pelo colarinho para desestabilizá-lo antes de mordê-lo violentamente no pescoço. Doeu tanto que caiu no chão. Com dores, ele foi forçado a abandonar o seu roubo. Quanto ao segundo bandido, entrou em pânico e correu. A polícia logo chegou para neutralizar o infrator. No final, ele não pôde cometer seu roubo, mas também saiu com uma bela cicatriz para a vida, para que se lembre bem daquela noite. O que você achou dessas incríveis sequências? Conte pra gente nos comentários se você tem um cão e se ele já o salvou em uma situação perigosa. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos.